Vamos lá? Vamos lá, então. Manta Forrobel, 35 centímetros por 39 centímetros, que é a manta da estrutura da parte de trás da mochila, tá bom? Vamos precisar do tecido marrom, medindo 31 de largura por 35 centímetros de altura. Altura 35, largura 31, tá bom? Ele já está riscado, eu vou explicar como eu risquei com um exemplo da aba, tá bom? Vamos lá? Nós temos que riscar na diagonal de 45 graus, linhas de 2 centímetros. Como eu acho esse 45 graus, que é a medida correta do bloco diamante, né? Do corte do diamante. Primeiro, se você tiver uma base de corte que tenha todos os ângulos, pelo menos os três principais, que é o 30, o 45 e o 60, basta, esse aqui é a linha de 45, tá? Então, basta que você coloque o seu retângulo. Olha que bacana. Você vai pegar o retângulo aqui, tá? Numa linha de base aqui. Aqui. E aqui em cima, tá? Deixa ele no ângulo certinho de 90 graus aqui. Então, você alinhou na base aqui e aqui, tá? O ângulo de 45, ele está aqui. Então, você pode pôr a régua aqui, riscar aqui, não tem problema nenhum. Mas você também pode puxar a pontinha do seu tecido aqui, nessa pontinha, lembrando de alinhar aqui, tá? Muito importante, ó. A linha aqui, a lateral, e a linha a parte de cima. Então, aí você vem com a régua e traça a sua linha de 45 graus pela base de corte, ó. Pela base de corte. Tá? Pela base de corte. É só traçar uma linha aqui e já tem o ângulo de 45 graus. Depois a gente vem só fazendo linhas paralelas com o giz. Mas, se você não tem esse ângulo na sua base, você pode ter esse ângulo na sua régua, tá? Então, na régua, dei uma batida na mão aqui. Na sua régua, o ângulo de 45 é bem visível aqui. Você está com esse aqui alinhado no ângulo de 90. O ângulo de 90 é esse. A sua linha de 45 é essa. Você vai girar, vai girando devagar a linha de 45 e vai colocá-la bem alinhada à lateral da sua peça, do seu retângulo, ok? Feito isso, você vem aqui e traça a sua linha diagonal de 45 graus, ó. Depois eu tenho que virar e fazer a outra linha do outro lado. Você disse tudo, ó. Girar, você vai girar a régua, ela está aqui. Você vai girar a régua, ela está no sentido vertical. Você vai girar a régua, ó. Só girando assim, olha. Tá? Vai girando a régua e vai colocar ela no sentido horizontal aqui, ó. Tá? Vai alinhar com esta linha e você vai ter o seu ângulo de 45 para o outro lado. Fácil de entender? Nós tínhamos o ângulo aqui, tá? O ângulo aqui, no lado vertical do tecido.
E nós fizemos essa margem, essa linha. Agora eu quero ao contrário, basta que eu gire, ó. Basta girar a régua e colocar a linha de 45 graus no lado horizontal aqui. Aí você já tem as marcações, tá? Em seguida, você vem traçando linhas paralelas de 2 centímetros, tá? Então, você vem aqui e traça a linha de 2 centímetros. Vai fazer isso no tecido todo, para lá e para cá. E em seguida, você vai fazer essa linha também para lá, para cá e para lá também, ó. E você vai, então, riscar todo o seu trabalho. Ah, esqueci uma coisa importante. Eu não tenho a marcação na base e a minha régua também veio sem essa marcação de ângulos. Como que eu faço? Simples, tá? Muito simples e até mais rápido. Você pega a pontinha do seu retângulo e traz ele alinhando aqui na lateral, ó. A linha na lateral formando um triângulo perfeito aqui, ó. Esse triângulo que se formou aqui, quando ele é aberto, ele se torna um quadrado, tá? Se tornando um quadrado, ele vai dar o ângulo de 90, tá? Então, aqui basta você vincar com a mão ou com o ferro, tá? Opcional, ou com o vincador. E você tem o seu ângulo aqui, ó, de 45 graus. Basta colocar a régua aqui e fazer a mesma coisa do outro lado também, né? Se você fez aqui deste lado aqui para ter essa marcação, você vai fazer do outro lado aqui para ter a marcação inversa. Muito fácil, muito fácil. Tá bom? Então, eu vou riscar o nosso tecido aqui e depois eu vou lá para a máquina e vou mostrar para vocês como que eu vou quiltar isso aqui. E eu já vou falando aqui como eu vou fazer isso, tá? Já volto. Observem que eu não faço uso dos alfinetes para fazer os meus quiltings de diamante ou meus quiltings de matelassé, tá? Eu pego uma linha central do meu traçado e vou fazer do meio para fora uma costura, depois eu vou virar e do meio para fora eu vou completar essa costura central. Essa costura vai ser a base para todas as demais que formarão então o nosso quilting diamante, tá? Então, estou fazendo essa linha central, pode observar que o tecido tem um volume e eu não estou preocupada com isso, nem um alfinete, tá? Agora, eu vou pegar o meio desse que eu fiz como linha de base, eu vou pegar o meio e vou utilizar como uma base mesmo, para eu puxar todas as demais costuras. A manta está presa, o tecido está preso à manta sem alfinetes, tá? Então, eu venho fazendo uma costura na vertical e outra na horizontal. Eu vou preencher todo o meu trabalho dessa forma. Não tem nada de alfinete, gente. O que vai acontecer? O meu trabalho vai virar um triângulo. Essa parte que eu estou quiltando é um triângulo, basicamente. E se você observar, eu vou ter 4 triângulos no meu trabalho. Eu vou preencher um de cada vez. Então, uma costura na diagonal, na esquerda, perdão, e outra na direita, olha, tá? Eu desço com uma costura da base que eu criei,
para a segunda costura, que foi a segunda base que eu fiz. Não é difícil, é muito fácil fazer o quilting assim. É prazeroso, é rápido, tá? Porque você não tem aquele tempo colocando alfinetes, depois terminar, tem que retirar todos os alfinetes. A própria costura segura o tecido na manta e você só tem que fazer as costuras nas linhas corretas, tá bom? Fiz o meu primeiro triângulo e em seguida, gente, eu vou completar os demais, tá? Vamos lá. Vamos terminando esse 1/4, né, do trabalho, que ele ficou por si só, se dividiu em 4. Tá vendo? Um triângulo certinho, agora eu tenho 1, 2, 3. E eu vou completar todos eles para vocês verem, tá? Enquanto eu completo, a sequência é a mesma, tá bom? É uma costura para baixo, outra para o lado, uma para a direita, outra para a esquerda, o tempo inteiro, o tempo todo, até completar os 4 triângulos, tá bom? Enquanto eu faço isso, vamos lembrar de algumas coisas importantes, tá? Antes de iniciar o seu projeto, veja se você tem a linha que você vai utilizar em quantidade suficiente para quilting, tá? Para quiltar toda a peça. Separe tudo que você vai usar antes de iniciar o trabalho. Desde manta, tecido, linha, agulha, tá? Desmanchador, tesoura, até os tecidos, todos eles já cortados, para ter certeza que não vai faltar material durante a execução do seu projeto. Deixe próximo de você fita métrica, deixe próximo de você uma garrafa com água, vai bebendo, tá? Quilta um triângulo, bebe meio copo d'água. Quilta outro, mais meio copo d'água. A gente tem que tomar muita água para fazer muito quilting, tá bom? Manter a saúde aí. E o que mais? O que mais precisa para antes de ir? Limpar a máquina, ver se a máquina está limpa, se ela está com óleo, as máquinas que utilizam óleo, né? Porque as eletrônicas não utilizam óleo, mas embaixo da mesinha fica toda a poeirinha do tecido e da manta ali, vai se amontoando e vai prejudicando toda a engrenagem da máquina. Então, antes de iniciar, tira a chapinha, a mesinha, debaixo da agulha, limpa tudo com cotonete. Eu limpo com cotonetes, né? O pessoal limpa com pincel. Eu acho que o pincel não ajuda muito, ele empurra a sujeira. O cotonete agarra a sujeira, principalmente se você mergulhar ele num pouquinho do óleo da máquina, ele vai agarrando toda aquela sujeira lá. A máquina precisa estar limpa, porque senão a engrenagem prejudica, a sujeira prejudica todo o trabalho da máquina, gente. Vai judiar de uma coisa que é tão cara, né? Então não custa nada. Antes de sair, a gente não toma um banhinho, então, antes de trabalhar, antes da máquina trabalhar, também faz uma higiene nela, que você só vai ter a se agraciar com isso, a se beneficiar com isso, tá bom? Vamos lá. Eu deixei o vídeo correr fazendo todos os lados, porque às vezes a pessoa consegue entender, mas na hora dela executar, ela fica meio perdidinha. Então, olhando o vídeo, ela vai perceber o sentido do quilting.
Sempre temos que nos lembrar das pessoas que estão começando agora, hoje, essa semana, sabe? Por quê? Porque cada pontinho é uma surpresa, é uma coisa diferente, é uma novidade. Então, cada coisinha que a gente faz agora de olhos fechados, no passado a gente ficou meses querendo saber como que fazia. E com muita dificuldade, há 25 anos atrás, a gente conseguia essa informação. Agora ficou mais fácil. Todo canal de YouTube, todo YouTube tem um canal de costura, crochê, pintura, patchwork e quilting. No passado era bem difícil, mas nós fomos atrás. Aprendemos com quem pôde ensinar e hoje nós passamos o que aprendemos para quem quer começar e ingressar nesse mundo fantástico e maravilhoso do patchwork. Olha, gente, que lindo, que rapidinho você faz esse quilting, tá? Esse ponto é da máquina industrial da Jaque, aquele ponto da costura programada, tá? É o número 1. Ele sai bem grossinho, o ponto sai bem bonito mesmo, valoriza bastante a nossa peça. Quem tem a máquina Jaque 5, ela está na costura programada. É a número 1 que eu uso, tá? Tem várias, mas eu gosto só da número 1, tá bom? Aí ela fica essa costura bem grossinha. Se você quer um quilting bem grossinho, faça 2, 3 vezes no mesmo lugar. Eu fiz muito tempo isso. Eu queria que meus pontos fossem bem cheinhos, então eu costurava uma vez, passava por cima e passava de novo. Hoje, já com a facilidade da Jaque, não preciso ficar fazendo. Mas assim mesmo, na parte do topo, eu fiz 2 vezes cada costura. Vocês vão assistir o vídeo e vão confirmar, tá bom? Muito bem. Trabalhamos todo o nosso quilting. Olha que lindo, que perfeito, que maravilhoso, tá? Vamos para a mesa e vamos refilar a parte de trás da nossa mochila, tá bom? Pega a sua fita métrica, porque eu vou mostrar um jeito fácil de se refilar. A medida que nós vamos refilar, eu já falei para vocês, vai ser 31 de altura por 29 de largura, tá? Então, para achar o 31 e o 29, nós vamos utilizar a fita métrica e a régua. Mas, antes de fazer isso, nós temos que retirar o excesso de manta, tá? E nós vamos fazer isso com a tesoura. Retirando o excesso de manta, nós vamos, então, riscar a medida para que possamos ter a medida correta da parte de trás da mochila. Essa mochila, ela tem uma medida na frente e outra medida atrás. Muito bem, refiladinho, nós vamos passar a parte ao lado da manta para cima e nós vamos fazer a marcação central de 15 centímetros e vamos marcar a partir da marcação central 14 centímetros e meio para cada lado. Vamos marcar com o lápis e depois nós vamos cortar com a tesoura, ok? Cada um tem o seu jeito de cortar, de marcar, tá bom? Aqui é só uma sugestão. Eu pego as réguas, coloco em cima e vou medindo e vou marcando com lápis e depois eu corto com a tesoura. Mas você faz a marcação do jeito que você mais gosta de fazer, tá? Cada pessoa tem o seu jeito único de fazer, né? Então, eu tirei 14,5 de cada lado,
fiz os 29 centímetros de comprimento. Agora nós vamos tirar os 31 de altura, tá bom? Então eu vou virar para a gente tirar o 31 de altura e da mesma forma que eu fiz com a régua, você vai fazer também para tirar o 31, tá? Acho o meio, eu achei o meio, coloquei 15 centímetros para um lado e 15 centímetros para o outro, sendo que do lado esquerdo eu acrescentei uma faixa a mais de 1 centímetro. Então, nós ficamos com 16 de um lado e 15 centímetros do outro, formando assim os 31 centímetros que nós precisamos, tá bom? Agora é só recortar com a tesoura para ficar tudo certinho, a medida correta da parte de trás da nossa mochila. Agora nós vamos colocar o zíper, tá bom? Para isso nós vamos pegar o nosso tecido de forro do bolso, na medida de 29 centímetros de largura por 43 de altura. A altura da mochila dessa parte da de trás é 31 de altura, com 12 que a gente deixa para fazer o bolso, deixa a mais, vai dar 43 de altura, tá bom? Você vai contar de baixo para cima 22 centímetros. 22 centímetros, vai fazer uma marcação, vai pegar o tecido na vertical, vai dobrar e vai vincar o meio. E a partir disso, observa que tá tudo lá embaixo, alinhado lá embaixo, tá? Coloque em cima do topo e a partir disso nós vamos fazer uma marcação de 10 centímetros para cada lado, para nós termos o comprimento do nosso zíper, tá? Pega uma reguinha ou alguma fita métrica, alguma coisa para medir. Coloca o alfinete para o tecido não sair do lugar, tá? Coloque quantos alfinetes você gosta de colocar. Vou colocar só 2, que eu não quero que o tecido saia do lugar, tá bom? Aí eu vou pegar também a minha reguinha, sabe aquela régua de margem de costura de 0,75? Eu vou utilizá-la agora, tá? Lembrando que durante a live eu ensinei a colocar a margem de 75 na sua régua grande, com fita crepe, tá bom? Marquei a 10 centímetros para cada lado, porque nosso zíper tem 20 centímetros no comprimento. Então, marquei 10 centímetros para cada lado. E vou fazer a marcação, a verificação se os dois lados as sobras estão iguais, tá? Então, tem 5 centímetros para cada lado, tá tudo certo. Vou fazer a marcação de 0,75 na linha do zíper, onde eu vou colocar o zíper na faixinha. E vou pegar o giz e vou marcar direitinho. Essa canetinha, ela demora um pouco para aparecer, né? Não sei porque ela é boa para fazer molde, tá? Para riscar os moldes, tá bom? Mas, enfim, eu gosto muito dela. O risco dela é fininho, é bem legal. Agora, eu vou marcar da parte onde eu risquei 1,5 centímetro mais 1,5 centímetro. Mas a canetinha, como ela demora um pouco para aparecer, eu vou pegar o giz, que é melhor, tá? Então, de 1,5 centímetro, eu vou fazer a letra V ao contrário, deitadinha, tá bom? Vou fazer a letra V, que é, na verdade, onde nós vamos cortar, né, o nosso bolso embutido. E com a ajuda primeiro nós vamos costurar, tá? Nós vamos costurar fazendo o retrocesso 2, 3 vezes na lateralzinha ali, onde eu tô mostrando com o dedo.
E daí nós vamos fazer a costura em volta dessa marcação de caneta, tá? Acho que agora deu para ver um pouquinho melhor. Pelo menos do lado direito você consegue ver a letra V ao contrário, tá? Nós vamos para a máquina, vamos costurar a volta toda da onde vai ser o nosso zíper. Direito com direito, coloca na máquina. E vamos fazer a costura então, tá? Eu vou dar uma aceleradinha, gente, senão vai demorar bastante. Não tem segredo aqui. Não tem segredo, é fácil, tá? Eu passei um pedacinho fora ali da linha da marcação. E mesmo que seja um tantinho bem pequeno, eu volto, eu tiro, desmancho e refaço a costura, tá? Tem que refazer a costura, gente, porque para o trabalho ficar um trabalho perfeito, muito bem feito, é necessário ter todo esse cuidado, tá bom? Então, refaço a costura tranquilamente e vamos de novo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha lá. Lembrando que na lateral a gente faz vários retrocessos para segurar bem o nosso zíper, tá? A costura do zíper ali, que vai segurar o zíper fechadinho ou aberto, tá bom? Fizemos toda a volta. Muito bem. Perfeito. Agora vamos lá para a mesa. E vamos dar continuidade na colocação desse zíper, tá bom? Vamos cortar com a tesoura a parte interna onde vamos colocar o zíper. Para isso, nós dobramos o nosso trabalho e com a tesoura nós damos um pique para poder fazer o corte interno desse retângulo que nós construímos aí. Eu dou um piquezinho e depois com a tesoura eu vou até a ponta do V, dou os piquezinhos nele, com muito cuidado, para não cortar a costura, tá? Muito bem. Não corta a costura, mas chega bem pertinho. Chega bem pertinho, tá? Faz isso do outro lado também. E depois vira e faz do outro lado da parte de trás também. O importante é tirar o excesso de manta. Né? Quando a gente faz esse corte, sempre fica um pedacinho de manta por baixo. Então, a gente vai e retira esse pedacinho de manta aí, para que ele não enrugue o nosso bolso, tá? Deixa ele bem na costurinha. Para que ele não enrugue mesmo, fica muito feio. Prontinho, o espaço do nosso zíper está pronto, ok? Agora vamos pegar todo o forro, vamos colocar para dentro desse espaço que nós abrimos para a colocação do zíper. Vamos puxar bastante, tá? Para ficar bem puxadinho, bem bonito o nosso bolso, tá? Vira para o lado do avesso, puxa as laterais, deixa arrumadinho, volta para frente, pega a marcação da costura, aonde a costura se encontra, a costura do forro com a manta, puxa bem para cima, a gente quer essa costura bem na divisa, enquanto puxa a costura para cima, você puxa o forro para fora, para baixo, tá? Para dar essa sustentação, puxa bem o forro, olha, e vai colocando alfinetes.
Aí sim, você vai utilizar quantos alfinetes você desejar. Fica à vontade para colocar alfinete aí, tá bom? Vai puxando toda a costura para cima e o forro do bolso você puxa para baixo, para ficar um acabamento de primeira, tá bom? Você vai fazer isso em toda a volta do espaço do zíper que foi aberto, ok? Muito bem, vai lá e coloca os seus alfinetes. Olha, tudo, puxa a lateralzinha, não esquece de puxar a lateral e colocar alfinete também. Dos dois lados, puxa o outro lado, coloca o alfinete também, tá? Bem arrumadinho, em ordem, olha como ficou, tá bom? Agora vai para a máquina e faz uma costura de rebate na margem de 5 milímetros, que é a margem de costura da máquina industrial. Se sua máquina não tem essa medida, você desenha com uma reguinha, tá? E bem encostadinho mesmo da dobra, né? Daquela costurinha que a gente dobrou. Faz toda a volta do bolso, tá? Sem medo, tá vendo que eu usei uma linha clara, que é a linha do quilting, porque como ele é country, eu quero um bolso bem rústico, então eu quero que apareça essa linha cru de toda forma, em todos os lugares, para ficar uma coisa bem rústica, combinando com a linha da mochila, com todo o que foi pensado para ela, tá? Então você faz toda a volta nessa medida e já vai retirando os alfinetes para que eles não cutuquem a sua mão. E ao mesmo tempo, você retira o alfinete para centralizar o forro, porque às vezes o forro sobe um pouquinho. Aí você pode tirar o alfinete e ver se a costura está bem no meio. Olha lá, tá vendo? Faltou um pouquinho, já puxei o forrinho e já estou arrumando. Os alfinetes servem bem para trazer o trabalho até a máquina, tá? Encaixar na máquina bem certinho. Aí você vai costurando e já pode ir retirando todos eles, tá bom? Vai fazer essa voltinha toda. Muito bem. Faz a lateralzinha. Deixa a margem certinha na lateral também de 5. Se faltar, você para e faz de novo. E não dá retrocesso para parar. Você sobe por cima da outra costura e costura um pouquinho. Depois é só cortar, tá? O retrocesso nada mais é que costurar em cima da costura, só que é para trás, né? E nós, nesse caso, fizemos o retrocesso para frente, né? Entre aspas. Então ficou assim a nossa costura em volta do bolso, onde vai ficar o zíper, perdão. Aí eu peguei um zíper de 30 centímetros, retirei 1 centímetro quase de cremalheira do lado direito, coloquei a parte redonda do cursor para baixo e utilizei aquela parte que eu cortei como aba de sustentação, tá? Mas eu vou fazer um vídeo aqui com a colocação de zíper e várias dicas, tá bom? Eu fiz o fechamento do zíper para o lado direito que vocês estão vendo, tá? Para o lado direito. Você pode fazer para o lado esquerdo, para o lado direito, o lado que você mais gostar, tá bom? Agora nós colocamos o zíper por baixo, centralizamos a cremalheira e colocamos um alfinete de cada lado, prendendo o zíper, tá? Prendendo o zíper à manta. Um de cada lado. Muito bem. Feito isso, nós vamos voltar para a máquina e vamos fazer novamente a mesma costura sobre a primeira costura, tá? Vamos passar por cima, tá bom? A costura, vamos centralizando o zíper com a mão e vamos passando a costura. Não tenha pressa, você consegue. Não é um bicho de 7 cabeças. Quando você colocar ele embaixo da agulha, você prender a agulha, venha bem devagar que você consegue. O zíper é só ir centralizando conforme você vai costurando. Se ele sair um pouquinho do lugar, você centraliza de novo.
A costura é por cima da mesma costura. Mas olha esse acabamento, que feio, né, gente? Vamos dar um jeito nisso? Vamos lá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar para o lado do avesso, vamos pegar nosso tecido de forro, tá vendo? E vamos cobrir o nosso zíper pelo lado de cima, tá? Então, cobriu, você vai colocar novamente um alfinete de cada lado e vai para a máquina. Você vai costurar de novo sobre aquela costura, mas as laterais não, só a parte da frente, tá vendo? O zíper tá lá dentro e você vai fazer uma costurinha do lado que o tecido foi dobrado. Observe que todo o forro tá pro lado contrário que você está costurando, tá? Fez essa costurinha, olha só a diferença que nós vamos ter no acabamento do nosso bolso. Retira os alfinetes, a costurinha foi feita, olhe por dentro o acabamento e olhe quando você abrir o zíper. Olha de um para outro. Olha só o que é um acabamento perfeito. Vai fazer isso do outro lado também. Joga o forrinho para o lado contrário. Segura bem o zíper para ele não dobrar a lateralzinha do zíper. Segura ali com a mão, checa se ele tá bem esticadinho. Põe um alfinete de cada lado e faz a mesma costura por cima, tá? Do lado dobrado. Olha só, o acabamento, gente, ficou lindo. Veja a diferença, tá? De um acabamento para o outro. Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos costurar a outra parte do acabamento do zíper. Você vai fazer uma costura de beiradinha no lado que tá abertinho do zíper, tá bom? Olha a diferença, tá? Embaixo tá bem aberto, em cima ele fica fechadinho. Não tenha medo de fazer essa costura, é uma costura bem de beiradinha mesmo, para que fique um acabamento bem perfeito, rústico e maravilhoso. Olha que lindo que vai ficar assim. Eu vou passar uma costura de novo por cima, porque eu quero que apareça bastante esse acabamento. Você fica à vontade, você pode até pôr uma cor que seja da mesma cor da estampa, se você tiver algum receio de entortar alguma coisa. Mas não tenha medo, porque se você errar, você desmancha e faz de novo. Ninguém gosta de desmanchar. Eu não gosto de desmanchar, mas desmanchar é uma bênção, porque através do ato de desmanchar você pode refazer, tá? E se não pudesse refazer mais? E se errado fosse, errado ficasse, né? Olha, ficou bem rústico, bem bonito esse zíper, gente. Maravilhoso. Esse acabamento é perfeito. Agora nós vamos retirar o excesso de zíper atrás. Eu deixo um dedinho só de margem de segurança para o zíper e retiro o restante, tá? Vou dobrar, estica bem. Vou dobrar e vou costurar o fundo do bolso. O fundo do bolso eu faço duas costuras, viu? Faço a primeira costura e faço uma costurinha mais estreita ao lado dela, porque é incrível como rasga, como o fundo abre, descostura. Então, eu faço uma costurinha a mais por causa disso mesmo. Nós colocamos muito peso no bolso, né? Então, são duas costurinhas aí, tá? Uma ao ladinho da outra. Agora, eu vou acertar toda a lateral do bolso. Vou jogar tudo para baixo, meu bolso, a sobrinha lá para baixo. E vou colocar um alfinete e fazer uma costura de beiradinha na lateral desse bolso, tá? Vou bem na beiradinha, só para segurar o forro do bolso na manta, tá bom? Olha lá, vamos lá, alfinetinho de novo. E vamos fazer a costura de beiradinha novamente, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma costura de beiradinha. Muito bem. Agora você pega a tesoura e recorta todo o excesso. Olha o nosso bolso como ficou lindo. Perfeito, acabamento nota 10, tá? E olha que lindo que ficou o nosso bolso. Agora você vem e retira todo o excesso de tecido
nas laterais. Que lindo, gente. Esse é o nosso bolso. Você gostou? Ele vai ficar assim, olha que lindo. Maravilhoso.